A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 23. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Se tu não sabe, nós começamos um estudo na carta de Paulo aos Romanos. O vídeo de ontem tem uma breve introdução sobre os assuntos teológicos que Paulo expõe, apresenta, explica nessa carta. O capítulo 5 falou sobre a justificação, sobre a fé, sobre a graça de Deus, sobre o pecado, a morte, a vida eterna, a salvação. E hoje, no capítulo 6, Paulo continua ampliando, expandindo, aprofundando a ideia, o conceito de graça. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Porque nós terminamos o capítulo 5 falando que onde abundou o pecado, né? Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Na tradução antiga dizia: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nessa tradução, né, mais atualizada, fala: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. E aí Paulo começa perguntando para nós: então, se é assim, vamos aumentar o pecado? Nós vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? Esse não é um pensamento absurdo. Existem pessoas que acreditam mesmo que elas podem pecar deliberadamente, porque a graça de Deus está sobre a vida delas. Sim, a graça de Deus está sobre as nossas vidas, mas ela nos santifica, nos purifica. Nós estamos livres do pecado, livres do poder do pecado. A graça de Deus triunfa sobre o pecado. Ela é superior, ela está acima do pecado. E ela nos coloca neste lugar elevado, nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Se nós recebemos Jesus, se nós cremos em Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, é porque nós cremos que ele não tinha pecado, que ele não teve pecado e por isso pôde ocupar o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas suas feridas nós somos curados. Então o que acontece? O pecado não tem mais poder sobre mim. Por quê? Porque Jesus venceu o pecado na cruz. Então tu não peca mais, Cândida? Não, infelizmente eu ainda peco. Mas o pecado não reina mais sobre mim. Quem reina sobre mim é Cristo. Eu não sou mais escrava do pecado. A morte não tem mais poder sobre mim. A lei, a maldição da lei não está mais sobre mim. Eu sou livre, perdoada, justificada. Esse conceito da justificação que nós abordamos no capítulo 5, no vídeo de ontem, é muito importante para tu entender isso aqui. Se tu é justificado, se tu te tornou justo, justa,
significa que não tem mais pecado. Então, se não tem mais pecado, como é que tu vai pecar? Como é que tu vai viver no pecado? Como é que o pecado vai te dominar, vai te escravizar novamente? Não, tu é livre, tu é perdoada, tu é perdoado. E isso é tão difícil, né, para as pessoas entenderem. Mas, pela graça de Deus, nós estamos livres do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós saímos deste lugar de morte e recebemos a vida eterna. Nós saímos deste lugar de culpa, de dívida, de ofensa, de inimizade. Nós passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus, salvos, selados, guardados, santificados, reinando com Cristo em vida. Então, por isso, a graça de Deus sobre as nossas vidas, mediante a fé em Cristo Jesus, nos livra do pecado, da morte e da lei. Não é a lei, o cumprimento da lei, ou as obras piedosas, as tuas boas obras, a tua caridade, a tua bondade, que vai trazer vida e salvação. Não. Foi o Senhor Jesus que fez isso. Nós somos justificados mediante a fé, por causa, por intermédio, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. O sangue de Jesus nos perdoa, nos limpa, nos lava, nos salva. Então, por isso a gente não quer mais, a gente não pode mais pecar, viver sob o pecado. Podemos viver uma vida santa, podemos viver uma vida reta. O escrito de dívida foi cravado na cruz, foi riscado, foi anulado. 2. Vou ler um de novo por causa da resposta que Paulo dá. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, nós já morremos para o pecado. Houve uma conversão. Houve um novo nascimento. Lembra da história de Nicodemos? Jesus falou para ele: tu tem que nascer de novo. E ele pensou: como assim? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Para o ventre da minha mãe? E o Senhor Jesus disse que não. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Quem nasce do corpo, da carne, é corpo, é carne, é perecível, vai morrer. Quem nasce da água e do Espírito é eterno. O que é isso? Da água, tu tem que te batizar. Do Espírito, tu é uma nova criatura em Cristo. E esta conversão, essa salvação, essa certeza e convicção da vida eterna em nós, ela é anunciada publicamente através do batismo. Tu tem uma conversão interna, interior, íntima e pessoal, intransferível, que ocorre aqui dentro, no teu coração, na tua alma, no teu espírito. É um regenerar, é um renovar, é um renascer, é uma transformação em Cristo. Nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Quando isso ocorre, tu te converte, tu te salva, teus pecados são perdoados. O que acontece? Tu demonstra, tu manifesta publicamente essa conversão, esse arrependimento, essa salvação no batismo. Tu tem uma confissão pública da tua conversão pessoal, entende? O que ocorre espiritualmente
contigo, no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu espírito, quando tu aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, tu manifesta através do batismo. Tu nasce da água. O que é isso, o batismo? A palavra batismo é imersão. Tu mergulha. Então, tu fica nessa posição. Tu entra, né? Tu vai para dentro da água. Tu está sendo morto. A tua velha natureza, teus pecados, o teu passado, tudo o que tu fez, tudo que tu era, né? Morre. Quando tu sai da água, tu renasce para uma nova vida em Cristo, como a ressurreição. Então, o que o batismo simboliza? A morte e a ressurreição em Cristo. O Senhor Jesus morreu, ele esteve morto, mas ele ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou, ele é o nosso Salvador. Então, tu nasce da água, tu é batizado pela fé em Cristo Jesus. Então, essa imersão, este mergulho, este batismo é uma simbologia da tua salvação. Porque tu já é salvo, porque tu já recebeu Jesus, porque o Senhor Jesus é o teu Salvador, porque a vida eterna está contigo, porque os teus pecados estão perdoados. Então, tu tem uma conversão pública. E isso é feito através do batismo. Então, se a gente já morreu para os nossos pecados, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, tu já morreu para o pecado? Ele não tem mais poder. Tu é batizado. É isso que significa. A tua velha natureza morre. E tu renasce, tu ressuscita para uma nova vida em Cristo. 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então, o que quer dizer isso? Jesus morreu e pagou a conta. Então, eu não tenho mais conta para pagar, não tenho mais pecado. Vocês entendem como é importante estudar isso, entender isso de uma forma racional? Sim, mas acima de tudo pela fé. Acreditar pela fé. Olha como Paulo está falando. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Nós fomos batizados na sua morte. Nós morremos com Cristo. Ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Olha que troca. Isso é a graça. Eu, pecadora, recebi perdão. Mas ele, para me dar esse perdão, teve que morrer. Eu recebi a vida. E ele, para me dar essa vida, ele teve que morrer. Então, quando eu me batizo, quando eu sou batizada, eu morro para o pecado. E renasço para Cristo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por isso que a gente prega o Evangelho. Por isso. Porque tu tem vida. Tu recebeu a vida eterna, a vida abundante. Então o que tu quer? Que todos recebam a vida. Que todos que estão mortos em seus delitos e pecados recebam vida e possam andar em novidade de vida. Aí que tá a questão. Tu não vai esperar sair da terra, do mundo, morrer para que tu comece a viver a vida eterna. Não. A tua vida
começa a partir do momento que tu recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, quando os teus pecados são perdoados, quando tu nasce da água e do Espírito, quando o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Então tu vive uma nova vida, tu anda em novidade de vida, graça sobre graça, de fé em fé, de glória em glória, a luz brilhando cada dia mais, a santidade, o Espírito Santo agindo em ti, tu sendo melhor a cada dia, tu sendo parecido com Deus a cada dia, tu obedecendo a palavra de Deus cada dia, tu estudando, tu meditando na Bíblia, na oração, querendo se parecer com Cristo, sendo imitador de Cristo, vivendo uma vida com uma mente transformada, renovada, se afastando cada dia do mundo, sendo cada vez mais íntimo de Deus. Tu viver em novidade de vida é tu experimentar a paz, o amor, a alegria, a presença de Deus. Tu nunca mais vai ficar sozinho. Porque o Deus Emanuel, Jesus é conosco. O Espírito Santo habita em nós. Então tu tem vida. Tu tem vida. E vida abundante. E vida eterna. E isso é a certeza da salvação. Então a gente ressuscita com Cristo. E olha o que acontece. Quando Jesus ressuscitou, ele estava visitando, aparecendo para aqueles que eram dele. Ele foi para perto daqueles que eram dele. Ele ficou com os discípulos, com seus apóstolos, e apareceu para pessoas, a gente viu, específicas, determinadas. Então, o que isso nos mostra? Que em Cristo nós temos intimidade, amizade, proximidade, união, unidade. Por isso que a gente vive, anda em novidade de vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vive de verdade sem Jesus. Por isso que as pessoas têm esse vazio, têm essa loucura. Por isso que as pessoas se entregam ao vinho, às substâncias, a paixões, a prazeres, ao dinheiro, ao trabalho. Se prendem a essa vida aqui, porque acham que só tem essa vida, essa existência. Mas quando tu tem o Senhor Jesus, tu ressuscita para uma nova vida. E tu vive em novidade de vida. Tu anda em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se tudo que Jesus experimentou na morte, para que nós não precisássemos experimentar, em contrapartida, tudo que ele conquistou na cruz e na ressurreição, ele nos oferece de graça. Todos nós pecadores, todos nós em dívida, Jesus pagou a nossa dívida. Pagou. E ele ainda fez um grande depósito. Tu não ficou só com a dívida paga. Tu ganhou muito mais. Porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso,
é a nossa herança. Então a gente tem a semelhança da ressurreição de Cristo. 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Foi isso que eu estava querendo explicar, estava me esforçando para explicar. O corpo do pecado está destruído. Então o poder que o pecado tem de nos escravizar, nos dominar, ele perde. Nós estamos livres do pecado, livres da culpa, do poder, do peso, da condenação, da acusação. Nós não somos mais escravos. Não somos mais escravos. A nossa natureza foi crucificada com ele. Então, a vida que a gente vive na fé do Filho de Deus, de Jesus Cristo. 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Então, de novo, Paulo está explicando mais uma vez. Quem morreu com Cristo, quem aceitou o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, o sangue puro, imaculado, inocente de Jesus, quem recebe pela fé isso, está justificado. Não tem nada. Não deve mais nada. Está pago. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Então, é pela fé que a gente espera a volta de Jesus. É pela fé que a gente crê na vida eterna, na salvação. Porque a gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. A gente crê que Jesus morreu e ressuscitou. Então, eu já morri para a minha velha natureza. Eu já morri para os meus pecados. E agora eu vivo com Cristo. 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, eu falei isso no capítulo 5 também. Lázaro morreu. E Jesus foi ressuscitar Lázaro. E Jesus chorou. Sim, ele viu a dor de Marta, de Maria, de todos os presentes, todos que estavam lá. Mas acima de tudo, o Senhor Jesus sabe que a morte é o último inimigo a ser vencido. E cada vez que uma pessoa morre, que se perde, isso é uma dor. Nós não podemos ser indiferentes a essa dor. Por isso pregar o Evangelho. Por isso anunciar que esse sacrifício salva, que Jesus ressuscitou e que Jesus venceu a morte e que a morte já não tem mais domínio sobre ele e sobre nós, porque tudo que aconteceu com Jesus acontece conosco. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, esse é outro conceito muito importante. Para que a gente vive? Para usufruir? Para gastar em deleites e prazeres? Não, para a honra e glória de Deus. Nós vivemos para Deus. Para honrar a Deus, para obedecer a Deus, para engrandecer a Deus, para que o nome de Deus, o nome de Jesus seja exaltado, para que outras pessoas encontrem o Pai, para que elas sejam salvas do fogo eterno, da condenação eterna, da morte eterna. Para que Jesus ressuscitou? Para vencer a morte, para tirar as chaves da morte e do inferno das mãos do inimigo. Ele venceu. Só quem vence a morte é que pode nos dar vida. 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está falando aqui para nós?
Tu tem que entender isso, discernir espiritualmente. Tu estás morto para o pecado. Morto. Aquilo ali já acabou. Morto para o pecado e vivo para Deus. O pecado não tem mais poder. Eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo. E a vida que eu estou vivendo é para a honra e glória de Jesus. É gratidão, é louvor e adoração a Jesus. 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Nós crucificamos a nossa natureza, a nossa velha natureza, velha, caída, pecaminosa. Morreu. Ressuscitou o quê? Vida. Renasceu em Cristo. Uma nova criatura. Com qual objetivo? Fazer a vontade de Deus. Então tu não deve permitir que o pecado te suje, que o pecado te assedie, que a tua natureza carnal, as tuas paixões. Não, isso não faz mais parte de ti. Isso aí faz parte de quem tá morto. E tu não tá mais morto, tu tá vivo em Cristo. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui é muito importante, porque a gente fala muito do espírito, mas aqui tu tá falando do corpo, né, da alma. Então o que acontece? Se os nossos olhos forem bons, nós vamos querer colocar coisas boas diante dos nossos olhos. Nós não queremos contaminar os nossos olhos com injustiça, com mentira, com pecado. Então, o que entra na nossa vida, o que entra na nossa mente, o que entra na nossa alma, no nosso corpo, tudo isso é santificação. Nós começamos a caminhar em santidade. E como é que a gente faz isso? Tu não vai mais oferecer os teus membros, quer dizer, teu corpo. Aí tu pode pensar o que tu quiser. Os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, tuas mãos, teus pés, teu corpo, tua mente, tudo. Tu não vai oferecer para o pecado, tu vai oferecer para Deus. Então, Senhor, que os meus olhos sejam bons, que a minha boca te louve, te adore, só fale a verdade, que eu só escute a tua palavra, a fé vem pelo ouvir, que os meus pensamentos sejam renovados. A gente já estudou sobre isso, né? Minhas mãos, mãos limpas, mãos que não fazem o mal, pés que não andam nos caminhos errados. Então, assim, tu vai oferecer o teu corpo diariamente para Deus, para que através dos teus membros, quer dizer, tudo que tu é, exteriormente, fisicamente, é para Deus. Então, os teus talentos, os teus dons, as tuas habilidades, as tuas capacidades, a tua inteligência, a tua vontade, as tuas decisões, é para Deus. Eu quero que o meu respirar, o meu viver, a minha existência seja para Deus. Então, oferece a Deus. Olha bem, vamos de novo aqui no finalzinho do 13. Como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós queremos ser usados por Deus para a honra e glória de Deus. A gente acorda e pede que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. A gente dorme pedindo perdão por nossos erros, falhas e pecados e entregando
a nossa alma, o nosso espírito a Deus. Então, é viver como um instrumento, como uma ferramenta, como um vaso de honra, de bênção a Deus. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Tem pessoas que estão vivendo em pecado, então elas não estão justificadas, não estão santificadas, não estão salvas. Por quê? Olha tudo que a gente leu. O pecado não vai ter domínio sobre vocês. Tu não quer mais viver em pecado, tu quer viver em santidade, tu quer viver na presença de Deus. Tu quer fazer o que Deus quer que tu faça, tu quer ouvir a instrução. Tu quer fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. Então nós estamos em Cristo para fazer a vontade de Deus. Não estamos debaixo da lei, quer dizer, não é mais se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Se eu fizer aquilo, eu estou perdido. Não, ninguém consegue cumprir a lei, só o Senhor Jesus. E Ele cumpriu para que nós pudéssemos ser justificados. E nós estamos em Cristo e ninguém nos arrebata da mão dele. Somos ovelhas. 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, tu não vais te aproveitar, sabe? É tipo assim, ó, não tem ninguém olhando, então vou fazer. Ninguém viu, ninguém sabe, então eu vou falar, eu vou fazer. Não é assim. Tu não tá debaixo da lei, mas da graça. É uma graça maravilhosa, abundante, superabundante. É uma gratidão. Sabe, tudo pago. Tu consegue entender isso? Tu não deve mais nada. Tu ama aquele que te salvou. Tu adora aquele que te perdoou. E tu tem tanta gratidão que tu quer viver todos os teus dias na presença de Deus, na presença de Cristo. Isso é a certeza da salvação. 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então aqui Paulo está falando o seguinte: tu vai ter que obedecer a alguém. Ou tu obedece o pecado, quer dizer, tu obedece o teu eu, a tua vontade, a tua carne, tu cede a esses desejos, as tentações, ou tu vive em obediência. Tu é um servo obediente. Tu quer fazer a vontade de Deus. Tu é um filho rebelde ou tu é um filho obediente? Amado, amoroso, querido, que quer estar perto do Pai, que ama o Pai. Não tem essa. Eu quero ser santa, eu quero viver em santidade, eu quero a santificação, eu quero estar cada vez mais perto de Deus. Então eu vou obedecer a palavra de Deus. Quanto mais longe do mundo, mais longe do pecado, mais longe das tentações, mais longe do teu eu, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto do Pai. 17. Mas, graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então, tu recebe a instrução, tu recebe a palavra no teu coração. E aquilo te dá força para viver em santidade. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O corpo de Cristo foi morto, foi partido por nós, né?
por amor a nós. E quando a gente aceita isso, entende isso, vive isso, esse mesmo Jesus ressurreto vive em nós e nos dá força para obedecer. É do coração que vem a vontade de obedecer. Igual um filho que ama o pai e quer obedecer, não quer entristecer o pai, quer ficar perto do pai, sabe? Tem alegria em fazer o pai feliz. É a mesma coisa nossa. A gente sabe de onde Deus nos tirou. A gente sabe o quanto a gente foi perdoado. Então, tu quer viver a tua vida para agradar a Deus. E para que outros e outras sejam salvos. E conheçam e experimentem isso. 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, a gente tem o nosso coração transformado. Coração aqui dentro. Cheios do amor de Deus e do amor a Deus, de gratidão a Deus. Ele é a nossa vida. E aí não tem uma coisa, não tem vida sem Ele. Não tem. Quando tu conhece a verdadeira vida, quando tu experimenta a vida, a novidade de vida, a vida eterna, tu vê que o que tu tinha antes não era vida. Tu tem certeza que agora que tu tá viva. Então, o que acontece? Tu tá liberto, tu é livre. Pensa que a porta tá aberta, não tem chave, não tem cadeado, não tem corrente, não tem prisão, tu tá livre, liberto. Lembra quando o anjo abriu lá as portas, eram 4 escoltas, a gente estudou em Atos. E ele foi sendo livre quando ele chegou na rua. Liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então é esse o significado, é essa a simbologia. Tu tá livre do pecado, liberto do pecado. Aquilo não tem mais poder. Tu tá livre, livre. E aí tu te torna o quê? Servo da justiça. Tu quer fazer aquilo que Jesus fez por ti para outras pessoas. Tu quer ser um instrumento, uma ferramenta, um vaso de honra. 19. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, se tu é um verdadeiro cristão, significa que tu quer seguir o Cristo. E se existe um verdadeiro cristão, é porque sim, existe um falso cristão. Existe um cristão espiritual, então existe um cristão carnal. Tu quer viver no pecado, na impureza, na maldade? Tu não é um cristão. Porque o cristão, ele já morreu para tudo isso. Isso aí faz parte de um passado. Ele foi morto e sepultado. Então, tu usa a tua liberdade, a tua vontade, teu livre-arbítrio, a tua escolha diariamente para se parecer com Jesus, para seguir os passos de Jesus. Quem quiser me seguir tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, minha vontade, minhas paixões, minha carne, o meu eu, a minha velha natureza. Para quê? Para se parecer com Jesus. Então, quem segue a Jesus, quem é cristão de verdade, faz o quê? Se nega a si mesmo, toma a cruz e segue a Jesus. Renuncia ao pecado, à impureza, à maldade. Não é mais escravo. Isso é muito importante. Nós não somos mais escravos, somos livres. E aí ele fala, ó,
servos da justiça para a santificação, cada dia mais santo, mais puro, mais purificado, andando na presença de Deus, na luz. 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Isso aqui é muito importante. Quando a gente olha para trás, a gente vê o quê? Vergonha. O que a gente vê? As consequências do nosso egoísmo, da nossa maldade, da nossa impureza, da nossa fraqueza, da nossa rebeldia, da nossa desobediência. São consequências destrutivas. E em última análise, em última instância, morte, mortais. O que é que vocês colheram? Quais foram os frutos? Paulo pergunta. Somente coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Isso é a convicção do arrependimento. Eu não quero aquela vida, eu não quero ser aquela pessoa, eu não quero fazer aquilo, nem ser aquilo. Eu quero a vida nova, a novidade de vida, a vida eterna que Jesus conquistou para mim. Jesus morreu a minha morte para que eu tivesse a sua vida. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, tu consegue entender? Olha esse versículo. Tu é liberto do pecado, tá? Isso é o assunto principal de hoje, né? Tu é transformado em servo de Deus. Então, eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou servo de Deus. Mas esse servo, ele é livre, ele escolhe todo dia seguir a Deus. Todo dia ele quer Deus, ele quer falar com Deus, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer ser aperfeiçoado, porque o Pai é perfeito, o Pai é santo. Então ele quer se parecer com o Pai todos os dias. E aí fala que esse fruto é para a santificação e para a vida eterna. Por quê? Porque tu pensa em ti como uma grande árvore que está produzindo frutos e frutos e frutos. E esse fruto está permanecendo, esse fruto está gerando vida, está fazendo o que Deus planejou. E tu está indo cada vez mais para a vida eterna, vida que começa aqui. Lembra da água da vida que jorrava para a vida eterna? Então, esse fruto, ele frutifica, ele aumenta para a vida eterna. A santificação nas nossas vidas é uma certeza e é um caminho sem volta, porque cada vez a gente quer ficar mais santo, cada vez a gente quer ser melhor em Cristo. Olha o exemplo que a gente está vendo. Olha os discípulos, os apóstolos, eles deram a vida pelo evangelho. Olha Paulo, tudo que a gente está estudando, tu vê que a pessoa se encontra com Deus e ela não quer mais nada a não ser Deus. Por quê? Tu muda de status, tu muda de posição, teu destino muda, teu propósito muda, tua mente muda, tu te converte. O que é isso? Tu tava indo para lá, tu vem, tu tá nos braços do Pai, tu tá de mãos dadas com o Pai, tu não quer mais outra presença, outra vida. Quem pisou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar, não sabe viver em outro lugar, não consegue, porque encontrou a vida, encontrou o verdadeiro destino, a verdadeira finalidade, o verdadeiro propósito da vida, Jesus. E aí temos este versículo muito sério, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aí o que a gente precisa entender aqui? Salário é algo que está em contraposição à graça. Por quê? O que é salário? Salário é o que tu recebe porque tu trabalhou.
Então, o salário é uma obrigação. Então, eu trabalhei, o, o patrão, né, me deve, ele tem obrigação de me pagar. Porque eu trabalhei, o salário é o resultado, é a consequência do teu trabalho. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o que a gente está vendo assim? O que a gente está vendo aqui? Que o resultado do nosso pecado, o retorno, o efeito, a consequência, o pagamento dos nossos pecados é a morte. E é por causa desta morte que Jesus morreu para nos livrar desta morte eterna e espiritual. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para que nós não fôssemos mortos, Jesus morreu e a morte dele nos deu a vida eterna. Mas o pecado, ele produz morte. Mas a graça e o dom, o favor imerecido de Cristo, mediante a fé, é a vida eterna, é a salvação. Muito forte, muito lindo. Espero que vocês estejam imprimindo isso na mente e no coração. O que a gente aprende hoje? Que se nós formos unidos com Cristo na sua morte, nós também o seremos na sua ressurreição. Se nós já morremos com Cristo, nós cremos que com Ele viveremos e reinaremos. O pecado não terá domínio sobre nós, pois estamos debaixo da graça. Libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça, servos de Deus, e recebemos o dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.